Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Nesta semana, nós iremos estudar os métodos de propagação vegetativa, assexuada ou clonagem do cafeeiro, diferente do que nós trabalhamos comercialmente na lavoura cafeeira, que é com a propagação sexuada. Bom, em primeiro lugar, a clonagem de plantas, ela se baseia na totipotência celular, que é a capacidade que cada célula vegetal apresenta em gerar um indivíduo idêntico a ela. Então, desde que o homem trabalha na agricultura por volta de 5.000 anos, a propagação vegetativa, ou mais comumente utilizado o termo de clonagem, é utilizado, né? Então, na verdade, eu já falei isso com vocês, a agricultura ela é feminina, ela não é masculina, né? Então, as mulheres que ficavam nas aldeias, elas observavam tanto a germinação das sementes, que formavam novos indivíduos, como também parte de algumas plantas, como caule, folhas, que caíam ao solo e se transformavam em outro indivíduo. Então, a clonagem, ela data de 5.000 anos atrás, que foi desde que o homem começou a trabalhar na agricultura. Então, cada célula vegetal, ela tem a capacidade de formar um indivíduo idêntico a ele. Então, a este termo, nós vamos trabalhar como totipotência celular. Então, as mudas produzidas, né, vindas da clonagem, elas têm a carga genética exatamente idêntica à planta matriz. Então, por exemplo, num cafeeiro, se o fruto for vermelho, toda a descendência vai ser vermelha. Se ele for de porte alto, toda a descendência vai ser de porte alto. Então, todas as características genéticas, né, são passadas para as plantas filhas. E pode ocorrer de forma natural ou com interferência humana. No caso do cafeeiro, obrigatoriamente tem que ser feito com interferência humana. Então, quais seriam as vantagens da clonagem? Rapidez na propagação de mudas, reprodução fiel da planta-mãe, ou seja, todas as características genéticas, elas são passadas da planta-mãe para a planta-filha. No cafeeiro, algumas características excepcionais seriam uniformidade de maturação, porte baixo, alta capacidade produtiva, vigor, resistência às principais pragas e doenças. Então, se eu consigo uma planta geneticamente melhorada com essas características, eu consigo transferir para a planta filha. Juvenilidade das plantas produzidas, ou seja, a produção acaba sendo mais precoce. Uma planta que é muito comum no nosso cotidiano, que é a roseira, ela produz fruto, semente, normalmente, e, no entanto, a planta vinda de semente, ela demora aproximadamente 2 anos para produzir a primeira flor. No caso da estaquia, que é uma clonagem, que é a principal propagação feita em roseira, ela consegue produzir ainda em fase de muda. Então, quer dizer, isso é a juvenilidade, é a capacidade que a planta tem em produzir mais rápido. Dentre os processos de propagação vegetativa utilizados no cafeeiro, nós vamos citar a estaquia, né, que é baseada na regeneração dos tecidos e um surgimento das raízes adventícias na base da estaca. Então, a estaquia, no caso do cafeeiro, é uma estaquia vinda de caule, porque nós temos estaquias tanto de raízes quanto de folhas, né? No caso do cafeeiro, a estaca utilizada é do ramo ortotrópico, então ele é um caule. E, na verdade, gente, o caule ele não tem característica nenhuma de raiz. No entanto, como a planta tem a totipotência celular, quando eu deixo parte desse caule enterrado, ou seja, na ausência de luz, esses tecidos, gente, eles regeneram em raiz, formando então as raízes adventícias. Nossa, mas o cafeeiro não é uma dicotiledônia? A raiz das dicotiledôneas não é pivotante? É. Ela é pivotante desde que a propagação seja por semente. As raízes adventícias formadas na estaquia, elas são numerosas e geralmente elas se localizam ou na base ou aqui ao lado do ramo principal, ou seja, a parte da estaca que foi enterrada,
que está na ausência de luz. Adventícia, gente, significa aquela que originou a partir de um ramo, né? Então, não forma a raiz pivotante. Ah, mas interfere? Ó, gente, em termos de aprofundamento, de resistência da planta, é praticamente a mesma coisa, né? Então, aqui nós podemos observar uma estaca enraizada com volume bem grande das raízes adventícias. As estacas, gente, elas são retiradas apenas de ramos ortotrópicos herbáceos, são a parte do ramo que nós conseguimos enraizá-lo. Ó, gente, tem planta que apenas dos ramos lenhosos que nós conseguimos obter enraizamento, então depende muito da espécie, né? No caso do cafeeiro, como ocorre normalmente no coffea canéfora, apenas os ramos ortotrópicos herbáceos. Ah, e por que não os plagiotrópicos? Porque as gemas seriadas presentes nos plagiotrópicos, elas originam flor, fruto e semente. E as gemas seriadas nos ortotrópicos originam outros ramos ortotrópicos. E essa estaca precisa brotar, então ela precisa ter gemas. As estacas, elas apresentam, em média, 10 centímetros de comprimento, então uma estaca relativamente pequena. Toda estaca de ramo herbáceo, ela fica por volta mesmo dos 10 centímetros, e elas são selecionadas estacas com 2 folhas. Então, nós selecionamos as estacas com 2 folhas, uma geminha em cada folha. Então, aqui nós podemos observar um ramo ortotrópico herbáceo, né? Aonde nós vamos retirar aqui as estacas. Deve-se cortar, gente, 2/3 da folha para evitar com que ocorra a perda excessiva de água. E se eu tirar 100% das folhas, cai a zero a taxa fotossintética. Então, o recomendado é deixar apenas 1/3 das 2 folhas por estaca. E o corte da estaca sempre em bisel. O que é o corte em bisel mesmo? É aquele que nós mantemos os 45 graus. Aqui nós temos uma estaca de cafeeiro, né? Um comprimento de aproximadamente 10 centímetros. Aqui nós vamos retirar os ramos plagiotrópicos que já estavam desenvolvidos aqui, né? Aqui ela tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e nós vamos deixar apenas 1/3 da folha. Lembrando, gente, que aqui, ó, nas folhas, né, na axila foliar, nós temos as gemas seriadas, que darão origem a 2 ramos ortotrópicos, fazendo dessa maneira com que a estaca consiga brotar. Porém, a estaca tem que enraizar primeiro para depois brotar. Ah, mas por quê? Porque se ela brota primeiro, o que vai acontecer? Ela vai utilizar a reserva da estaca para desenvolver suas gemas. Quando essas gemas estiverem desenvolvidas, da onde que ela vai absorver água e nutriente para que possa iniciar o processo fotossintético? Essa estaca morre. É o que acontece muito com roseira, por exemplo. Então, a estaca sempre tem que enraizar primeiro para depois brotar. E lembrando que o enraizamento da estaca formam as raízes adventícias, aquelas originadas a partir de um caule adulto. Aqui nós temos algumas limitações com a estaquia em coffea arábica. Um deles é o dimorfismo de ramos, né? Ah, mas o que isso tem a ver? O número de ramos ortotrópicos numa planta é muito menor do que o número de ramos plagiotrópicos. Então, eu tenho que ter um número de plantas matrizes grande. Aproximadamente de cada ramo ortotrópico, eu consigo tirar 3 estacas herbáceas. Mais do que isso, dificilmente nós conseguimos. Então, nós temos que ter um número de plantas matrizes muito elevado, o que dificulta demais a clonagem do café arábica. E outro problema é o baixo enraizamento para a maioria das cultivares. Então, em média, nós temos 20% de enraizamento. Para vocês terem uma noção, no coffea canéfora chega a ter 100% de enraizamento. Então, é uma prática de clonagem que não é comum de ser usado em coffea arábica. Existe pesquisa envolvendo a estaquia, sim. No entanto, ela tem um sério problema que é a baixa taxa de pegamento. Outra prática utilizada para a clonagem do cafeeiro, essa envolvendo técnicas de biotecnologia, é a embriogênese somática. Então, vamos entender o que é embriogênese somática? É o processo pelo qual as células somáticas desenvolvem-se por meio de diferentes estágios embriogênicos, formando um embrião somático. O embrião somático, gente, é aquele que não vem da fecundação.
Ou seja, ele é apenas uma célula que se desenvolveu e formou um embrião somático, sem que haja fusão de grão de pólen com o óvulo, que ao final do processo de diferenciação celular dará origem a uma planta, sem que ocorra essa fusão de gametas. Então, é uma clonagem das plantas, mantendo características agronômicas excepcionais. A embriogênese somática, gente, ela passa por algumas etapas, que primeiro é a indução de caules em folhas de cafeeiro. Em primeiro lugar, por que folhas? Porque as folhas, gente, são os órgãos mais abundantes que tem na planta. Então, eu vou selecionar uma planta matriz com características genéticas excepcionais. Eu vou retirar essas folhas, né? Geralmente folhas 100% desenvolvidas, sadias, né? Sem risco nenhum de ter uma contaminação por doença. Essa folha, ela é levada para o laboratório, né? E aqui nós temos uma placa de Petri, né? Onde nós colocamos um meio de cultura. O que seria esse meio de cultura? É como se nós escolhêssemos o melhor solo com os nutrientes 100% balanceados. E ele é rígido, então ele é endurecido com uma substância chamada de agar, extraído de algas marinhas. E aqui, essas folhas aqui, gente, elas voltam ao seu estágio meristemático. Então, quando elas vêm para esse meio, as folhas voltam a formar células de meristema, e que nós chamamos de calos embriogênicos. E cada célula dessa aí vai formar um embrião somático. Aqui nós temos a utilização de folhas, ela pode ser feita tanto em placa como em frascos, né? Aqui foi uma prática feita no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do campus Muzambinho, aonde nós temos aqui uma estrutura chamada capela, onde 100% do ambiente aqui é estéril. Esses calos, após formarem nas folhas, eles se multiplicam, tanto nas placas como em meio líquido, né, nesse frasco aqui chamado de Erlenmeyer, e aqui uma grande quantidade de células passa a serem formadas. Então, aqui, a regeneração, ou seja, a formação de embriões, ela pode ocorrer tanto em placa de Petri como em bioreatores. O que é um bioreator? Nós temos aqui uma estrutura, né, um frasco, onde nós injetamos oxigênio aqui dentro. Quando injeta oxigênio, um meio de cultura que é líquido, ele vai imergir essas células aqui, fazendo com que elas regenerem mais rápido. Essa foto aqui, ela é do Procafé, uma foto de minha autoria, porém, é no laboratório do Procafé em Varginha. E aqui, o desenvolvimento dos embriões. Então, cada célula formou um embrião e esse embrião gera uma planta idêntica. Então, esse desenvolvimento dos embriões nos bioreatores, que é assim, gente, questão de 15 dias, é muito rápido nessa fase aqui. No entanto, gente, o processo como um todo, ele leva em média 1 ano e meio. Então, uma outra solução seria o desenvolvimento das sementes sintéticas. Semente sintética, gente, ela é feita baseado na indústria farmacêutica, essa de cápsula em gel, né? É a mesma formação, aonde nós temos aqui inúmeros embriões que foram originados a partir das células, né? E cada embrião desse aqui é encapsulado. Por isso, semente sintética. E nessa semente aqui tem todos os nutrientes que esse embrião vai precisar. Então, aqui a semente sintética prontinha, e a nossa esperança é que essa semente seja fornecida diretamente para o viverista. Aqui, o embriãozinho, né, já desenvolvendo na semente sintética, com sistema radicular, aqui as 2 orelhinhas de onça, né? Essa semente sintética aqui, gente, ela foi desenvolvida no campus Muzambinho. Nós estamos aí com projetos desenvolvendo embriogênese somática e sementes sintéticas, e quem sabe um dia essa prática se torne comercialmente viável. Hoje nós não temos tecnologia ainda para levar essa semente sintética a nível de produtor, mas nós temos a esperança que isso possa acontecer. E essas aulas práticas nós teremos assim que nós retornarmos.